Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos. Queremos agradecer a você que nesse momento tem também ligado aí o seu celular, o seu computador para nos acompanhar. E esta é mais uma oportunidade que Deus tem nos dado, esse culto de oração, para refletirmos sobre a sua palavra e também oportunidade para apresentarmos nossos pedidos, também os nossos agradecimentos. Quero dizer a você, tendo o seu pedido, pode mandar no grupo, nós estaremos orando logo após a meditação. Vamos, nesse momento, orar ao nosso Deus que nos dê direção, que Deus continue abençoando a cada um, na sua família, no seu trabalho, sua vida de um modo geral. Soberano Deus, nós queremos glorificar e exaltar o teu tão grande nome, e sermos gratos a Deus por esta oportunidade que tem nos dado de estarmos reunidos para aprendermos da Tua Palavra, para também neste momento apresentarmos nossos pedidos e nossos agradecimentos. Quero agradecer a Deus por todos que têm, ó Deus, podido iniciar o seu acompanhamento, têm ligado o seu celular, o seu computador e o seu notebook. Quero agradecer por essas vidas e pedir por elas a Deus quanto às dificuldades que cada um vem enfrentando. Dificuldades na sua vida financeira, talvez quanto à sua saúde. Nós colocamos diante do Senhor, que o Senhor vem sempre ao nosso socorro. Nos abençoe, ó Deus, neste momento, nos dá a direção, nos dá a capacidade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. O pastor Paulo vai compartilhar nesse momento o texto da palavra do Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz, que Deus te abençoe aí do seu lar, da sua casa. E, como sempre, a nossa preocupação é trazer uma palavra de conforto, uma palavra de consolo aos corações da igreja, e, sobretudo nesses dias que nós vivemos, né, dias de certa apreensão. E eu quero compartilhar com os irmãos, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo de número 1, e também capítulo 4, dos versos 1 ao 5. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, e depois capítulo 4. No capítulo 3 nós vamos ler apenas o verso de número 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Capítulo 4, versos 1 ao 5, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-lhes as fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista. Cumpra cabalmente o seu ministério. Então, o apóstolo Paulo, orientando o seu filho na fé e a igreja num geral,
sobre a situação dos últimos tempos. E eu tirei para mim desta leitura, irmãos, que nós estamos vivendo, estamos passando por tempos trabalhosos, por tempos incertos, por tempos difíceis, mas nós temos que sempre lembrar que a presença de Deus é muito maior em nossas vidas, que a presença de Deus é muito mais poderosa em nossas vidas do que qualquer coisa. Hoje, no mundo, 216 países estão sofrendo por causa desta situação aí, desta doença. E deixando um pouco de lado essa questão da doença, parece que o apóstolo Paulo, nesses dois textos, ele estava olhando como que em um túnel do tempo. Parece que o apóstolo Paulo estava vendo o que iria acontecer no futuro e, de certa forma, ele profetizou que nos últimos dias nós, a Igreja de Cristo, enfrentaríamos tempos difíceis. Como ele diz lá no capítulo 3, verso 1, tempos trabalhosos. E podemos até dizer tempos perigosos. Por um lado, irmãos, nós vivemos como que em um paraíso, em termos, por exemplo, tecnológico, né? Em termos de tecnologias, em termos de avanço da ciência, nós vivemos em uma época em que tudo parece ser muito fácil. Tudo acontece numa rapidez fantástica. Então, nós vivemos, na verdade, em um contraste muito grande, em situações opostas, né? Situações paradoxais. Porque, de um lado, a humanidade avançou nas áreas industriais, nas áreas tecnológicas, mas, ao mesmo tempo, as pessoas, segundo a visão que Paulo está nos mostrando, têm se afastado de Deus. As pessoas, a humanidade, não tem procurado a presença de Deus como precisa. O ser humano precisa buscar Deus. O ser humano precisa estar em comunhão com Deus, porque senão de nada vale toda essa tecnologia, toda essa ciência. E nós já sabemos, o futuro já chegou, o futuro já está aí. A ciência deu um salto inimaginável nos últimos 50 anos, né, trazendo para todos nós enormes benefícios. E nós, como igreja, como homens e mulheres de Deus, nós não somos contra a ciência. Não, a palavra de Deus, já lá no profeta Daniel, nos alertava que a ciência se multiplicaria. E nós não temos nada contra, pelo contrário, nós somos beneficiados, nós somos abençoados pelo crescimento da tecnologia, pela ciência, que tantas pessoas têm sido usadas por Deus para facilitar as nossas vidas. Esse tempo, então, da tecnologia, da ciência, que é o tempo que nós vivemos, é também, ao mesmo tempo, em que as pessoas, ao invés de aproveitar essas facilitações, de aproveitar essas tecnologias e agradecer a Deus e entregar suas vidas aos cuidados de Deus, nos parece, quando nós fazemos um levantamento, nós observamos que cada vez mais as pessoas estão se distanciando de Deus. Não é o nosso caso, né? Graças a Deus, a igreja, o povo de Deus, sempre procura, de alguma maneira, agradar ao Senhor. Mas se nós fizermos um pequeno levantamento, nós vamos ver que dos 7 bilhões e meio de pessoas que existem no mundo, e que, de certa forma, todos usufruem da ciência, todos têm algum tipo de benefício com as tecnologias, porque hoje o mundo ele está dentro daquela chamada globalização. O mundo hoje é como uma aldeia, todos acabam participando de todas as coisas, às vezes até simultaneamente. Tamanha é
a facilidade que as pessoas têm na área da comunicação, na área dos avanços tecnológicos. Mas desses 7,5 bilhões de habitantes que usufruem de tudo isso, apenas 2 bilhões servem a Deus. E isso é antagônico, isso é paradoxal, né? Porque se todos são beneficiados por todas essas facilitações, todos precisam entender que tudo isso que nós temos provém da bondade de Deus, provém de Deus permitir que nós chegássemos aonde nós chegamos. Mas a verdade é que muitas pessoas, mais do dobro daqueles que servem a Deus, não servem ao Senhor. Mais do dobro daqueles que já aceitaram Jesus como Salvador, ainda não se conscientizaram que nesses tempos, e principalmente nos dias de hoje, nesses tempos difíceis, é necessário que a pessoa entregue sua vida a Cristo e tenha comunhão com Deus. Então o tempo em que nós estamos vivendo, ele é um tempo perigoso. E por quê? Porque o homem, ele, de certa maneira, a maioria dos seres humanos, não querem que Deus dirija suas vidas. Não querem se colocar embaixo do jugo de Deus. E qual é o jugo de Deus? O jugo de Deus são os seus ensinamentos. O jugo de Deus é a vontade dele para as nossas vidas. E é isso que Jesus vai dizer, que o jugo dele é suave. Quer dizer, os ensinos de Jesus são ensinos suaves, ensinos para que a humanidade possa viver em paz, para que a humanidade possa viver bem, para que a humanidade possa viver dentro da vontade de Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas não vivem assim. E é por isso que o mundo hoje, nós sabemos que as pessoas estão envolvidas dentro do que nós chamamos de secularismo. As pessoas estão vivendo em uma época que dão mais valores às coisas materiais do que às coisas espirituais. As pessoas estão vivendo em uma época em que o que importa para eles são as coisas imediatas e não as coisas a longo prazo. O que importa para as pessoas hoje é o consumismo em que ele possa estar assegurado com bens, né, dentro da sua casa, com utensílios que ele possa ter de última geração. Ele não está preocupado em servir a Deus, em armazenar, como a Bíblia diz, que nós cristãos armazenamos no céu um bom depósito. E quais são as coisas que o cristão, que a igreja armazena no céu? É as suas orações, a sua fé em Deus, sua comunhão com Deus, sua comunhão com os irmãos, seu amor ao próximo. Estas coisas todas o cristão tem em sua vida como um bom depósito. O apóstolo Paulo fala que esta nossa vida de comunhão, esta nossa vida de obediência à palavra de Deus serve como um bom depósito para a hora que nós tivermos necessidade, termos lá guardado nas mãos de Deus a nossa fé, né, a nossa obediência, né, a nossa comunhão com Ele, e Ele, por ser amoroso, por ser misericordioso, nos atende. Então, irmãos, o mundo, ele vive esses tempos que já são difíceis, afastados da presença de Deus. E pelo fato da maioria da humanidade ter abandonado Deus e a sua palavra, nós vemos hoje que o homem, no geral, ele perdeu o seu referencial de viver. É fácil nós observarmos em meio à sociedade, principalmente essa sociedade chamada pós-moderna, que as pessoas removeram os marcos da palavra de Deus em suas vidas. Isto é, as pessoas tiraram as bases da família. Hoje, na sociedade pós-moderna, a família já não está sendo mais tão importante quanto era. Mas graças a Deus, irmãos, que nós, que conhecemos as Escrituras Sagradas, isso é motivo para que para que você, para que nós possamos agradecer a Deus pelo Evangelho ter nos alcançado. Porque quando nós
fomos alcançados pelo Evangelho e temos então a facilidade através da pessoa do Espírito Santo, que nos esclarece a vontade de Deus, nós vamos ter as nossas vidas basiladas pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos instrui que o grande marco para a humanidade é a família. Então, as pessoas do mundo, as pessoas que não têm Jesus como Salvador, perderam seus referenciais porque não aceitam a palavra de Deus como bússola para as suas vidas. As pessoas não aceitam a palavra de Deus como regra de fé, como regra de prática. E por causa disso, eles vivem em um mundo de consumismo, em um mundo totalmente fora da vontade de Deus. Esse mundo então se rendeu àquilo que nós chamamos de antropocentrismo, isto é, as pessoas estão valorizando mais a si mesmas do que ao próprio Deus, do que a palavra de Deus, do que a vontade de Deus em suas vidas. E por terem então abandonado a Deus, a sociedade no geral, elas acabam sofrendo mais do que nós. Nestes dias, por exemplo, essa situação que a humanidade passa, não significa que nós cristãos não estamos sofrendo. Claro que tem muitos irmãos que estão sofrendo. Nós sabemos de irmãos que perderam seus entes queridos nestes dias por causa dessa situação. Nós sabemos, conhecemos irmãos que estão com dificuldades na área financeira. Nós sabemos de irmãos que estão sofrendo, cristãos que têm sido afetados por essa situação. Mas qual é a diferença? A diferença está justamente que este irmão não está só, ele crê em Deus e ainda tem o apoio da igreja, ele tem o amparo da igreja, ele tem o consolo dos irmãos que o abraça numa hora de dificuldade. Então, o cristão, ele não é apenas alguém resignado, alguém que não concorda, alguém que não aceita pacificamente esta situação. Ele não é uma pessoa conformista. Nós, como cristãos, nós reagimos crendo em Deus, mesmo em meio a crises. Então, na hora do aperto, e essa é a diferença, na hora que as coisas acabam ficando muito difíceis, nós entregamos estas situações, entregamos esses problemas nas mãos de Deus, nós clamamos ao Deus Todo-Poderoso e cremos que Ele tem poder para nos livrar, para nos abençoar. Então, o cristão, nesse sentido, ele não é poupado do vale. Nesse sentido, o cristão não é poupado do deserto. Nós estamos passando a mesma situação que as outras pessoas também estão passando. Mas a diferença é que Deus está conosco, mesmo no vale. Deus está conosco, mesmo no deserto. Deus está conosco na hora do perigo, na hora da dificuldade. Nós temos em quem nos apegar. Nossa fé vai então agora reaparecer, vai surgir com a intensidade maior, para que nós possamos provar do amor de Deus em nossas vidas. Então, o cristão mesmo em meio a toda essa situação, ele abre o seu coração para que Jesus possa atuar. O cristão abre sua vida, entrega-se 100% aos cuidados de Deus, crendo e sabendo que Deus tem poder para nos auxiliar nesses momentos de dificuldade. Então a nossa força vem da fé que nós temos em Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, aqui em Timóteo, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 4, vai advertir a igreja daquela época, e também está advertindo a nós, que a nossa força maior vem da fé em Deus. Que a nossa confiança, ela está absolutamente entregue ao que Jesus nos ensinou. A nossa fé está em que Deus está no controle de todas as coisas, por mais difícil que possa alguém estar passando, por
mais angustiante que possa ser o momento que alguém esteja vivendo, nós sabemos que Deus está no controle, que as mãos de Deus está guiando a nossa vida e que tudo no final vai se convergir para a glória de Deus. Então muitos de nós estamos passando por provas. Esse é um tempo de muita aflição. Esse é um tempo em que nós temos visto muitos irmãos estarem enfermos. Nós temos passado por casas, por lares, onde muitos irmãos têm vivido tempos de escassez. Mas em todo momento, estes mesmos irmãos estão agradecidos a Deus, estão dando glória a Deus, porque Deus tem poupado suas vidas. Então, não é de maneira nenhuma esta situação que vai fazer com que a nossa esperança esteja perdida. De maneira nenhuma. Mesmo em toda essa situação, nós temos que entender que Deus pode fazer cessar este vento contrário. Deus vai fazer com que as coisas voltem à normalidade. Ele tem poder para acalmar esse vendaval. Deus vai reverter essa situação em benefício para a sua igreja, para o povo e também para a humanidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo lá no capítulo 3 e verso 1 sobre os tempos difíceis, é que nós que estamos passando então por esses tempos difíceis, não podemos esquecer que nos últimos dias, ao invés, e graças a Deus que nós temos agido assim, que ao invés de nós estarmos caminhando conforme o mundo caminha, sem esperança, sem rumo, sem saber como será o dia de amanhã, Paulo está nos orientando que nós, igreja hoje, do ano de 2020, mesmo nesses tempos difíceis, mesmo nesses tempos trabalhosos, mesmo nesses tempos de incertezas, nós sabemos qual será o nosso futuro e nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Então, a minha oração nesta noite, o meu pedido a Deus nesta noite, é que Ele continue nos capacitando para que nós possamos ter calma, para que nós possamos interpretar as coisas que estão acontecendo e trazê-las para o conjunto do propósito de Deus, para que nós saiamos dessa situação aprovados, que cada um de nós possamos sair dessa situação mais fortes, com mais fé em Deus, com mais vivacidade para pregar o Evangelho. E Paulo, nos conselhos que ele dá aqui a Timóteo, ele vai dizer isso, que na época deles já eram tempos difíceis, já eram tempos trabalhosos, mas observe o conselho que Paulo dá a Timóteo, e esse conselho serve para mim e serve para você nos dias de hoje. Não importa a situação, não importa a circunstância, nós temos que continuar pregando, nós temos que insistir com as pessoas sobre o Evangelho das Boas Novas, que Cristo salva, que Cristo transforma, que Cristo liberta, que Cristo leva a pessoa para o céu. Esta é a mensagem que Paulo diz a Timóteo, que mesmo em meio a uma situação de muita dificuldade, nós não podemos deixar de anunciar jamais a palavra de Deus. E para encerrar, eu faço aqui uma breve recapitulação de alguns homens de Deus que mesmo em meio a situações de muita dificuldade, com as suas próprias vidas, eles pregaram o amor de Deus, eles pregaram o poder de Deus, eles pregaram a misericórdia e a graça de Deus. Por exemplo, o caso de Abraão. Quantas dificuldades Abraão não enfrentou na sua jornada? Mas Abraão, com a sua vida e com a sua fé em Deus, mostrou para as pessoas que Deus, mesmo em meio a situações que não eram boas, Abraão passou por um momento de muita dificuldade na sua vida, quando a terra passou por uma grande seca, mas Deus o guardou, Deus o protegeu, Deus o abençoou. O que dizer de José, que teve a sua vida interrompida logo na sua mocidade,
por uma injustiça que os seus irmãos impuseram contra ele. Mas José, crendo em Deus, mesmo contra aquela situação de dificuldade, injustiçado pela esposa de Potifar, não é? Nós sabemos o que é que Deus fez através da vida de José. Mas por que estas coisas aconteceram? Tanto com Abraão, como com José, ou qualquer outro personagem bíblico. Porque estas pessoas não deixaram de falar do amor de Deus, não deixaram de levar esperança para as outras pessoas, que junto com eles, na época deles, estavam passando por situações de dificuldade. Então, irmãos, não importa que o tempo seja trabalhoso hoje, não importa que os dias sejam difíceis, não importa os perigos e as incertezas que o mundo caminha, mas nós temos que anunciar às pessoas que existe um meio para que a pessoa possa ter paz em sua vida, que existe um caminho para que a pessoa encontre a alegria, que existe alguém que pode trazer esperança à sua vida. Este caminho é a palavra de Deus e esta pessoa é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa, mesmo em meio a essa situação, na oportunidade que você tiver, meu irmão, minha irmã, fale do amor de Deus, fale da grandeza de Deus, não deixe de anunciar o poder, o amor e a misericórdia de Deus para as outras pessoas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pastor. Irmãos, enquanto o pastor Paulo estava falando e mencionando o desenvolvimento na ciência, na tecnologia, eu estava pensando, realmente é inevitável o crescimento, né, das descobertas, o desenvolvimento na ciência, na tecnologia, desde as primeiras civilizações, muita coisa nova tem surgido, muita coisa nova tem sido descoberta, né? E hoje nós vivemos no uso de muitas coisas que trouxeram mais praticidade, mais velocidade, mais rapidez, tanto no que se refere à produção nas indústrias, como também no transporte, na comunicação, até o meio que nós estamos transmitindo hoje, os irmãos acompanhando em suas casas o avanço na tecnologia. E pensando o que está acontecendo hoje, você está percebendo o povo, nossas autoridades de modo geral, não só do nosso país, mas de outros países também, naquela procura e naquela correria, qual seria a solução? Mesmo que na área da saúde tenha havido um desenvolvimento, mas qual vacina seria a vacina suficiente ou adequada, ou aquela que pode então inibir essa doença, pode dar a saúde, pode curar aquele que já está infectado, ou mesmo prevenir aquele que ainda não foi infectado. E cada um de nós tem acompanhado que ao longo dessas semanas há estudos nesse sentido. E veja o fato da ciência, né, ter se desenvolvido tanto, mas ainda há essa insegurança. Quando nós pensamos também na nossa vida econômica, que parecia que estava estável, agora uma fragilidade, né? O que eu quero dizer fazendo esta análise? Por mais que a ciência se desenvolva, a tecnologia, as descobertas, né? Por mais que se avance também numa condição de um bom armamento, como alguns países têm um bom armamento, né? Uma condição bélica muito boa, mas quando vem esta situação, todos se veem inseguros. Quem pensava, né, em algo invisível, pequeno, que pudesse fazer uma destruição tão grande? E ainda é menor do que
gripe espanhola, né, que tivemos há uns 100 anos atrás. E hoje mesmo estava acompanhando uma reportagem, 50 bilhões, né? Veja que o número de habitantes na Terra era bem menor, né? Hoje nós estamos nessa casa de 7 bilhões e meio. Só o nosso país tem 210 milhões, né? E acompanhando hoje pelo noticiário, nós estávamos acho que na casa dos 32 mil, né? Que tinham já morrido de mortes, né? Hoje 33. Já 33, já... Então vai aumentando. Então nós tiramos uma lição muito grande, e à luz desse texto, enfrentamos tempos difíceis. Só o nosso Deus para realmente nos socorrer. Então a palavra de Deus, ela é muito clara e ela se cumpre nesses dias, mostrando para nós que é só o nosso Deus para nos dar o socorro. Que mesmo aqueles que são nossas autoridades, são pessoas especializadas que poderiam ver qual o meio, qual o socorro, se veem perdidos. Mas o nosso Deus, Ele é o socorro certo. Graças a Deus. Então, em meio a esses dias difíceis, dias trabalhosos, né, que cada um de nós, que a humanidade está enfrentando, temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Confiarmos realmente no nosso Deus. É um tempo que eu tenho falado, é um tempo que todo o povo de Deus está sendo colocado numa prova de fé para crer no nosso Deus, que Deus cuida de nós, que nos dá a saúde, que nos dá o emprego, nos dá a estabilidade financeira. Ele tem poder para isto. E, conforme a sua vontade, poderia Ele não dar, mas Ele mesmo assim tem um plano. Tudo quanto o nosso Deus faz é para o nosso próprio bem. Então, o descansar no Senhor, isso é muito importante. Descansar no Senhor. Eu pegaria um outro exemplo simples, né? Quando Jesus, então, perguntou aos seus discípulos: que diziam os homens que eu sou? Um diz que é Elias, o profeta João Batista. E vós, quem dizeis que eu sou? Né? És o Cristo, Filho de Deus. Então, nós precisamos ter essa confissão de fé, porque às vezes, em meio a tantas propostas, a tantas mensagens, a tantos anúncios, há aqueles que ficam perdidos. Então, precisa ter um fundamento, precisa ter uma estrutura, e a estrutura na palavra do nosso Deus. Após um discurso também muito longo e pesado, né, muitos iam saindo da presença de Jesus. E Jesus disse: e vós quereis também retirar-vos? E Pedro, então, olhando para Jesus, disse assim: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, o que nós trazemos de lição também para as nossas vidas? Em meio a todo esse caos, toda essa incerteza, toda essa insegurança, nós olhamos para Jesus e dizemos: não, nós temos que estar na presença do nosso Deus, em comunhão com o nosso Deus. Porque só Ele tem palavras de socorro, palavras de vida eterna. Então, que haja esta confiança, haja esse depositar realmente da nossa fé, a entrega realmente de todo o nosso ser nas mãos do nosso Deus, que Ele conduz essa situação, Ele nos protege, nada vai acontecer contrário à sua vontade, porque Ele tem domínio sobre todas as coisas. Que Deus assim nos abençoe na aplicação da sua palavra. E eu quero saber se temos algum pedido no marco. A Edilane pediu pelo emprego. Então vamos orar pela irmã Edilane. Edilene. Edilane, né? Edilene. Edilene, pensei que era... É. tá. Ela tem uma irmã também chamada Edilane. Então vamos orar pela irmã Edilene e tantos outros que estão preocupados, né? Com a vida financeira. Ela disse que teve algumas demissões, né? Ela está preocupada. Então nós estamos hoje enfrentando um quadro assim preocupante, né, na vida financeira, mas o nosso Deus, Ele é o dono da prata, do ouro, de todo o universo, que cuida dos pássaros, cuida dos lírios do campo, tem o domínio sobre todas as coisas. Por mais que passemos por um tempo ainda de uma certa escassez, mas o nosso Deus, Ele cuida de nós e Ele quer que nós tenhamos fé, quer que nós creiamos nele. Que nós, então, confiemos que Ele vem com o socorro.
Então temos esse pedido, não temos outro, só esse. Que veio aqui para mim só esse. Tá. Peraí, deixa eu ver aqui no grupo, eu não olhei. Aí nós vamos verificar se temos mais algum pedido. Enquanto o irmão Marcos está olhando, nesse domingo, então nós continuaremos na aula sobre os dons, né? Na parte da manhã. À noite eu quero falar com base no Salmo 133. Nós vamos ver também possibilidade de celebrarmos a ceia. E eu quero até deixar confirmado, você em sua casa que vai nos acompanhar, você já providencia o pão e o cálice também, né? O suco de uva, porque à noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor, como nós fizemos da outra vez, tá? E o último domingo desse mês de junho, teremos novamente um bate-papo sobre a família. Então isso é muito importante. Quero agradecer você que tem nos acompanhado. Então eu quero orar nesse momento e depois nós estaremos cantando um dos nossos hinos. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que nele crendo, né? Assim possa receber. Então o nosso Deus tem grandes coisas para nós. Quero orar nesse momento e depois terminaremos com este hino. Soberano Deus, nós te louvamos, nós somos gratos a Deus pelo cuidado a cada momento sobre as nossas vidas. Sabemos, a Deus, que enfrentamos dias trabalhosos, dias difíceis, mas o teu poder, o teu cuidado, o teu amor, o teu domínio jamais mudou e jamais mudará sobre as nossas vidas. Obrigado a Deus, porque nós podemos ter esta certeza, mesmo que permitas que passemos alguns dias com uma certa escassez, faltando alguma coisa. Mas nós sabemos, ó Deus, que não é de tudo que vai faltar, porque Tu cuidas de nós, como cuidas dos pássaros, dos lírios do campo, tens o domínio de todo o universo, de todos os planetas, de todos os tempos. Obrigado a Deus, porque temos o Senhor, que é o braço forte, que é o socorro sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Nós, ó Deus, pedimos que Tu possa nos perdoar quando muitas vezes a nossa fé vem vacilar diante de alguma situação. Teu poder, ó, é um poder que nós não podemos nem descrever. É o poder maior, é o único poder. E nós, ó Deus, confiamos naquele momento que vens ao nosso socorro, à nossa providência, conforme a grande misericórdia e o grande amor que tens sobre as nossas vidas. Quero, ó Deus, nesse momento pedir, especialmente, ó Deus, pela nossa irmã Edilene, que tem apresentado o seu pedido quanto à preocupação do desemprego. Ó Deus,
Jesus promete dar, ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. E o verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Grande abraço a você, que Deus continue a abençoar a você e toda a sua família. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.